implementação da internet 5G no Brasil tem como pano de fundo uma disputa entre Estados Unidos e China. Boa noite, mais um vídeo do canal Desinformação TV e hoje iremos ver uma grave denúncia: espião chinês no Brasil. Então confira comigo aí. Documentos secretos da CIA e do FBI que a reportagem teve acesso revelam que o Serviço de Inteligência do governo chinês recrutou um professor brasileiro de Direito Internacional para o serviço de espionagem com o objetivo de cooptar agentes políticos brasileiros para criar um ambiente favorável para a empresa chinesa Huawei ter a concessão da tecnologia 5G no Brasil. A agência de inteligência britânica MI6 também já tem a informação, pois, ainda de acordo com o documento americano, os encontros do espião com membros do Partido Comunista Chinês ocorrem na Europa. As agências de inteligência americanas querem a cooperação da Polícia Federal Brasileira para aprofundar as investigações sobre o espião. Após o estremecimento das relações entre China e Estados Unidos, o Brasil se tornou terra mais fértil para a atuação do gigante asiático na América. Fontes ligadas ao FBI disseram que a morosidade de uma ala da Polícia Federal no Brasil para dar prosseguimento ao pedido da cooperação pelos americanos tem atrapalhado o processo de investigação contra o espião. Esta ala da PF ainda seria ligada ao PSDB, herança de um aparelhamento histórico do órgão. O presidente Bolsonaro tem trabalhado duro para mudar isso. No entanto, foi impedido pela Suprema Corte Brasileira de indicar um diretor da Polícia Federal de sua confiança, fato nunca antes ocorrido no Brasil. Enquanto isso, o espião brasileiro, recrutado pelo governo chinês, tem estrada livre para atuar no país, ou tinha. De acordo com documentos secretos da inteligência americana, ele se chama Evandro Menezes de Carvalho. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China e professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O primeiro agente político cooptado pelo espião foi o ex-presidente da República, Michel Temer. Ele chegou ao presidente através do então ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O espião esteve na China em agosto de 2016 para organizar um encontro de Temer com o ditador Xi Jinping. O plano para o encontro dos presidentes se concretizou em terras chinesas em setembro de 2016, menos de um mês depois do impeachment de Dilma Rousseff. Vale lembrar que a gestão Temer nomeou o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é ligado ao PSDB. A reportagem teve acesso a um número de telefone fixo utilizado pelo espião para conversar com interlocutores do Partido Comunista Chinês. Conseguimos falar com Evandro Menezes de Carvalho nesse número. O senhor está sendo investigado pela FBI e pela CIA por trabalhos com a China, assim, né? O FBI e a CIA, eles entendem que o senhor teria que fazer um trabalho, chamam quase como de um espião, assim, né? Trazendo informações da China para o Brasil e vice-versa. E também pela MI6 da Inglaterra, né? E pela MI6 também, que é a Agência de Inteligência da Inglaterra. Tem um documento tem esse... E daí eu tô ligando para o senhor para dar a oportunidade do senhor falar, né? Que o senhor está sendo acusado de ser um espião no Brasil. Não, eu sou um jornalista. Isso não é um procedimento correto de um país que é uma república democrática, né? O senhor diz a China? Não, Brasil. Então, mas é que não é o Brasil, é que é o FBI que está investigando. Essa ligação, tá bom? Tá, mas o senhor não quer falar sobre isso? Desligou. Esse foi o professor Evandro Menezes, acusado pela CIA e pelo FBI, investigado, não é acusado na verdade, de ser um espião chinês. Ele ficou com medo, vocês viram. Nós vamos investigar mais. Uma simples quebra de sigilo telemático de Evandro Menezes de Carvalho, considerado pelas agências internacionais de inteligência americana um espião recrutado pelo governo chinês,
pode desvendar esquemas de proporções mundiais. A reportagem esteve na sede da Polícia Federal neste sábado, junto com o seu advogado, Dr. Ricardo Vasconcelos. Lá na Polícia Federal, colocamos todas as situações para a delegada de plantão, que vai encaminhar essas informações para a Corregedoria. Caso a Polícia Federal não coopere com o FBI e com a CIA, crimes de repercussão mundial podem ser continuados no Brasil. Uma simples quebra de sigilo bancário e telemático pode resolver todos os problemas. A Band teve como convidado esse suposto espião para falar do 5G e as supostas vantagens em contratar o 5G chinês ao invés do 5G dos Estados Unidos. Confira comigo. Então, de um lado, a gente vê hoje os Estados Unidos adotando uma retórica de Guerra Fria, né, que obviamente tem hoje essa relação Estados Unidos e China tem características bastante distintas daquela do passado que houve entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. E de outro lado, o governo chinês tem adotado uma retórica que ele chama de construção de uma comunidade de destino comum compartilhado para a humanidade. Portanto, uma linha, vamos dizer assim, no sentido de evitar o confronto direto, né? Quais seriam as vantagens oferecidas de cada lado? Isso pode ter, por exemplo, uma implicação, se a gente pode pagar mais caro ou mais barato, dependendo de como que isso fosse desenrolando. E é possível se ter, por exemplo, uma relação com os dois países no meio dessa tentativa de um e de outro puxar o Brasil para si? Então a gente não pode partir do pressuposto, né, de que a China não poderia, por exemplo, participar do leilão do 5G. Isso é transformar ela num parceiro que não é confiável, né? Isso é complicado para o Brasil, né? Então, ela não é uma questão que a gente tem que focar no ponto de vista apenas da segurança, mas também da produtividade, né? Do uso dessa tecnologia que vai conectar todas as coisas de um modo que aumente a produtividade exponencialmente. E agora o curioso é que é o seguinte, é que as tecnologias que estão aí disponíveis em disputa, né, eu já falei da Huawei, tem que mencionar a Ericsson e a Nokia, né, para não deixar os outros competidores também de fora desse nosso comentário, mas que nenhuma delas são tecnologias americanas, né? Então, o que os Estados Unidos têm a oferecer é financiamento, é crédito, não a tecnologia em si. E um dos debates que se faz, né, e é muito pontuado, por exemplo, do lado americano para falar do lado chinês, é em relação à segurança dos dados, né? Tem um argumento ali dos americanos de que a segurança estaria comprometida. Isso procede? Olha, Isabel, eu acredito que todo país tem que ter uma preocupação fundamental com a segurança dos seus dados, ainda mais no mundo de hoje, né? A espionagem sempre existiu na história dos estados, do sistema internacional, sempre existirá, sempre vai existir. Então já começando aqui, ó, Conferência Internacional Economia Política Desenvolvimento da China. Considerações finais, a China em tempos interessantes. Mas esse ano tem também um evento importantíssimo no segundo semestre, que é o Congresso Nacional do Partido Comunista. Então, esse congresso, diferentemente da Assembleia Popular Nacional, que é um órgão do Estado, o Congresso Nacional do Partido Comunista como o nome diz, o Congresso do Partido, né? E esse congresso se realiza a cada 5 anos e vai decidir quem são as pessoas, né, que vão dirigir o partido. Então, em 2012, houve o último congresso foi em 2012, onde o presidente Xi Jinping foi, escolhido secretário-geral. E aí, em 2013, a Assembleia Popular Nacional elege ele como presidente da China. Aí o pessoal diz, é tudo jogo de carta marcada. É um pouco parecido também como a democracia ocidental, tem muito jogo de carta marcada. Agora, a questão é o seguinte, existe uma disputa dentro do partido e é preciso entender que é o partido que governa o Estado. Para poder entender isso, é preciso compreender o processo histórico, onde lá atrás o Partido Comunista, numa série de embates com os nacionalistas japoneses, etc., funda a República Popular da China e passa a governar
o Estado, né, a nova China, a República Popular da China. Então, os dirigentes do partido é que vão assumir o governo do Estado chinês. Então, esse ano vai ter o Congresso Nacional, que provavelmente reconduzirá o presidente Xi Jinping para o segundo mandato. Pode ser reconduzido uma vez, né? Então, agora eu vou começar algumas provocações, né? Então, é muito fácil, né? É importante dizer isso. Desculpa, Isabel, doutor, né? A visão, né, que se tem da China, nós já sabemos, né, e é normal, né, é uma visão que acaba sendo estereotipada. Se eu perguntar para o chinês sobre o Brasil, ele vai falar de futebol, vai falar de café, vai falar de Pelé, vai falar de Amazônia. O Brasil é isso, mas não é só isso, né? É muito mais que isso, muito mais diverso, muito mais complexo. A mesma coisa é a China. Se perguntar um brasileiro que não conhece China, ele vai falar. Aliás, eu queria até, né, não sei se eu pergunto aqui à plateia, né, que vem à mente, geralmente, né, eu vou tomar esse risco, né? Mas, geralmente, eu vou falar em poluição, né, é uma ditadura, não tem liberdade de imprensa, tem muita gente, comem coisas estranhas. Né, eu sempre faço esse enquete, né, com os meus alunos, assim, e quando eu estou lá, eu pergunto a eles sobre o Brasil, né? A China não é uma ditadura, como geralmente se diz. É preciso começar a discutir algumas coisas em relação à estrutura do Estado, né? A partir de agora eu vou fazer várias provocações, né? Você tem uma disputa interna dentro do partido, grupos dentro do partido, com opiniões diferentes. O grupo de Xangai, os príncipes, a Youth Community, que disputam um partido. Então, se você quer disputar, se você quer entrar na política na China, entre no partido. Aí lá você se encontra e vai disputar. Você tem um processo eleitoral na base, consultando as comunidades. A partir dali, tudo é eleição indireta. Dentro desse processo de disputa, onde se elege um corpo dirigente, o Birô Político, que tem um mandato de 5 anos, que pode ser renovado por mais 5, e depois sai todo mundo. Não entra o filho do fulano, nem o irmão de Beltrano. Então, isso é uma questão importante de se dizer, né? É a ditadura do Partido Comunista, porque, obviamente, o partido foi lá, numa disputa histórica, por N razões, tomou o controle do Estado, e não vai dizer agora, olha, vamos fazer uma democracia aqui. Mas dentro do partido tem disputa. E o partido criou esses fóruns consultivos, essa conferência consultiva política, que se replica em diversos níveis, como uma forma de ouvidoria. Então, muitas coisas que a gente, às vezes, atribui, às vezes, porque isso é coisa típica do Partido Comunista, não tem nada a ver, às vezes é da cultura mesmo chinesa, né? O chinês tem uma dificuldade imensa, num debate, numa conversa, de discordar frontalmente de alguém. É ou não é? Não sei se a tradução foi boa, né? Demora, né? Do you believe that the Chinese people has some difficulties to disagree with someone? I mean, generally, because of, in order not to lose the order, to let the order lose the pace, generally you have some difficulties to disagree directly, against another person. Agora ele também não vai dizer, não vai concordar. É bem diferente do francês, né? O alemão, né? No debate acadêmico, não, você está equivocado, está errado. Porque o chinês tem aquela preocupação de não fazer o outro, porque eles chamam perder a face, né? Então, e não tem nada a ver com o Partido Comunista, não tem nada a ver com medo de não sei o quê, porque é dele, isso já vem lá de trás, já é um jeito de conduzir. Então, tem todas umas coisas que eu estou falando do jeito, às vezes, que os brasileiros olham com muito, né? Com muito estereótipo ali, e essa informação dessa grande mídia que desinforma enormemente. Porque vamos nós lá, é outra provocação, né? Eu vejo os alunos brasileiros chegam lá, frente a frente com o professor, uma grande oportunidade, né, de fazer as perguntas que interessam para a gente, para o Brasil, para os brasileiros. Aí chega lá e pergunta sobre democracia, liberdade de internet, entre outros assuntos. Aí eu pergunto, isso não está nem na agenda do Itamaraty. Não está nem na agenda do nosso Ministério das Relações Exteriores. Segundo, é relevante para a gente essa discussão?
Se é, tudo bem. Se não é, quais são as nossas perguntas para os chineses? Talvez eles saibam as perguntas deles em relação a gente. Aí a gente vai lá, replica a pergunta que talvez não seja nossa, seja dos americanos para os chineses. Mas a gente aqui, por um processo, né, de osmose e refletida, vai lá e faz a mesma pergunta. E não encontra as nossas perguntas. Né? Então, uma oportunidade dessa, de conversar com os chineses, é bom para poder fazer as perguntas que nos interessam. O governo tem duas datas importantes que eles estão mirando já há algum tempo, para comemorar 2 centenários. O primeiro vai ser agora em 2020, o número é redondo, mas que vai ser o centenário de fundação do Partido Comunista Chinês. Na verdade, foi fundado em 1921, né? O centenário seria 2021, mas o governo estabeleceu 2020. E o governo não fala em celebração do centenário do partido, ele fala no objetivo de estabelecer uma sociedade moderadamente próspera com objetivos de renda per capita a ser alcançada. No fundo, é dobrar a renda per capita, tendo em vista a renda per capita de 2010. E a segunda meta centenária é 2050, quando se comemora os 100 anos da República Popular da China, que foi fundada em 2049. Então, 1949. Então, essas duas metas centenárias, o governo se movimenta na direção delas. Então, 2020 vai ser um ano interessantíssimo, né? Porque é onde se vai avaliar se a China alcançou essas metas centenárias. O plano quinquenal que foi aprovado no ano passado já encaminha para isso. O Congresso Nacional do Partido Comunista no segundo semestre, que vai reeleger o Xi Jinping, que foi, no ano passado, alçado à condição de núcleo do governo do partido, né? E somente Jiang Zemin, Deng Xiaoping e Mao Tse-tung tinham esse status. Então, eles se encaminham para o primeiro centenário. E esse primeiro centenário provavelmente vai trazer à baila a discussão do comunismo, ou pelo menos do socialismo chinês, do êxito ou do fracasso. E atirar o rumo que está indo a democracia ocidental, né, com toda a quebra da privacidade, né, com as restrições à liberdade de ir e vir, com essa democracia de fachada. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Senta o dedo no like. Vamos lá. O Brasil promove a abertura política com a redemocratização. Mas uma população que sai de uma ditadura sem a cultura do Estado de Direito no seu cotidiano. O que talvez a China esteja fazendo é, primeiro, incutir e promover a cultura do Estado de Direito, de obediência às regras, para depois fazer a abertura política gradual. Porque o único país capaz de parar a China hoje é a própria China. E quem sabe disso é o Partido Comunista. Eu acho que o maior consenso que existe na China é que só a China é capaz de parar ela mesma, porque agora que o mercado doméstico está começando a participar mais do PIB. Quer dizer, é lá que estão os problemas, é lá que está a solução também. O que a China faz hoje é exportar capital. Se a gente quiser ser pobre e miserável para combater a China, tudo bem, eu acho politicamente legítimo. Quer dizer, o presidente ganha a eleição, ele quer que todo mundo seja pobre, fique doente, a gente combata a China. Eu acho que assim, a maior parte da humanidade, a maior parte da história, o mundo foi governado desse jeito mesmo, quer dizer, pré-moderno, né? Por um grande valor a gente vai ser contra qualquer interesse material. Tudo bem. Mas daí vai ter que pagar as consequências da miséria, que a gente já está 10 anos sem crescer, tem um monte de problema, né, também. Então, eu acho que assim, a China não é um problema do Brasil, e os Estados Unidos não é um problema do Brasil, e a gente deveria aprender com os chineses só uma coisa, não ser comunista. Aprender que os nossos problemas domésticos são maiores que os nossos problemas internacionais, né? Criticar a China é um esporte, né? Uma coisa fácil, muita gente... Então, às vezes até, é interessante, às vezes eu me sinto um pouco na obrigação de mostrar o outro lado da moeda. Né? Não necessariamente para convencer a pessoa a concordar, mas para ela tentar ver o outro lado da moeda. Né?